Bai é o líder de uma equipe de despertos habilidosa chamada Núcleo Divino. Como a magia existe nesse mundo, demônios e suas cavernas surgiram, o que levou ao despertar de pessoas com poderes especiais, como Bai. Sua equipe é a mais forte de sua organização e está em uma missão para exterminar o rei demônio Belel Figore. Belel Figore é um demônio de classe SSS com 5 elementos, tornando-o um oponente formidável. Bai e os outros guerreiros receberam suas instruções dos deuses. Ao entrarem na caverna, Bai grita para informar sua equipe que a missão começou. Esta é a 100ª caverna demoníaca de alto nível que a equipe desafia. Sua equipe inclui Ling Yu, Han Shaoling e Lucian. Devido à dificuldade prevista, a missão foi designada como uma operação de purga de classe L, o mais alto nível. No entanto, a equipe está animada, pois foi prometido a eles férias após derrotarem Belel Figore. Em perfeita sincronia, a equipe libera seus poderes contra os demônios atacantes. Bai lidera o ataque, enquanto cortam os demônios com ataques rápidos e precisos. Isso é possível porque todos os membros do Núcleo Divino são guerreiros de classe L. Em poucos minutos de coordenação, a equipe limpa a caverna e mata o rei demônio Belel Figore. Os membros da equipe conversam animadamente sobre como foi fácil. No entanto, Lucien está cético sobre a operação, achando que foi fácil demais para uma missão de classe L, e Bai concorda. As informações que ele recebeu indicavam que o rei demônio possuía 5 elementos e uma habilidade oculta. Enquanto analisa o que pode estar errado, Ningyi o abraça por trás, perguntando se ele vai lhes oferecer um banquete. Cansado dela, ele a afasta, enquanto diz à equipe que eles vão jantar no lugar de costume. Han não acredita que seu capitão está desperdiçando uma chance com Ling. Nesse momento, eles percebem que o último membro da equipe está desaparecido. Ele não ajudou durante a luta e não estava em lugar algum. A equipe não se preocupa, já que a missão foi concluída. De repente, ele aparece atrás deles, ligando a mão e declara o início da operação de purga. Han é imediatamente atingido na cabeça por um projétil, morrendo instantaneamente. O choque percorre a equipe ao verem Han no chão, com metade da cabeça destruída e sangue escorrendo. Enquanto a equipe ainda está em choque, o traidor revela que foi designado para a missão de purga pelo próprio Deus. Bai percebe que não consegue mover o corpo e o traidor revela que eles estavam consumindo café da manhã com pó paralisante nos últimos meses. O traidor então restringe o resto da equipe com sua habilidade divina, Vinhas Proibidas, limitando seus movimentos. Ele explica que foi designado para eliminar a equipe e precisou se preparar. Enquanto explica arrogantemente, Bai e os outros perguntam por que ele os traiu. O traidor responde que é um decreto de Deus eliminar os guerreiros de classe L. Ele aperta o controle sobre Bai e os outros, forçando-os a gritar de dor. Eles lentamente perdem a consciência enquanto tossem sangue, ainda perguntando por que seu companheiro os traiu. Bai lembra ao homem que o Núcleo Divino nunca cruzou limites que merecessem a morte. Como eles seguiram todas as regras, Bai quer saber por que tinham que morrer. O traidor diz arrogantemente que Deus não precisa de um motivo para matá-los. Ele se aproxima de Bai e, após estrangulá-lo com suas vinhas, perfura seu peito com um soco. Bai não consegue superar a traição, pois considerava o traidor parte de sua família. A equipe estava junta há 10 anos e era praticamente inseparável. O traidor ri de Bai por ser ingênuo, dizendo que nunca foi família. Desde o primeiro dia no Núcleo Divino, ele estava em uma missão para os deuses. Essencialmente, Bai e sua equipe eram apenas peões. O traidor se juntou à equipe para estudá-los e desempenhou bem seu papel. Bai e a equipe finalmente perdem a força vital que restava e desabam. O traidor fica sobre eles e finaliza Bai com um tiro na cabeça. Naquele dia, 22 de maio de 2125, Bai e sua equipe de guerreiros de classe L foram mortos. Seus corpos jazem no chão, enquanto o traidor se afasta para se preparar para suas férias. Enquanto a consciência de Bai desvanece, ele ouve uma voz exigindo que façam um acordo. Ele fica chocado ao se encontrar acorrentado em um ambiente desconhecido. Diante dele está um homem assustador de terno com uma aura sombria. Bai olha mais de perto e percebe que é Belugore, o rei demônio. Ele se pergunta como o rei demônio está vivo. Belel Figore provoca Bai, dizendo que um rei demônio de alto escalão não morreria tão facilmente. Eles estão em seu domínio de alma, onde todo o reino é sua força vital. Cansado da conversa do rei demônio, Bai sugere que cheguem ao ponto. Vendo a raiva de Bai, o rei demônio propõe um acordo. Belel Figore revela que sua habilidade oculta é a regressão de vida. Ele diz a Bai que pode enviá-lo ao passado, dando-lhe a chance de mudar o resultado. Após ser lembrado de como sua equipe morreu, Bai não hesita em aceitar a proposta do rei demônio. Ele está ardendo de raiva e jura matar o traidor e os deuses que deram as ordens. O rei demônio fica satisfeito, e além de ajudá-lo,
concede a Bai outro presente, o coração de Belial Figure. Bai pergunta ao Rei Demônio por que ele está fazendo um acordo com ele, mas é enviado antes de obter uma resposta. Quando abre os olhos, ele se encontra em uma sala de aula com seu professor Huang gritando com ele. Bai voltou 20 anos no tempo, para o ano de 2105. Era quando Bai estava na divisão de ensino médio da Academia de Despertos do país, antes de seu despertar. Bai fica surpreso por realmente ter voltado ao passado. O professor o repreende por dormir na aula, especialmente uma aula antes de sua cerimônia de despertar. Como punição, o professor o manda ficar de pé no fundo da sala. Ainda em choque, ele caminha lentamente para trás, olhando para colegas que não via há quase 20 anos. O professor continua a aula explicando os 5 poderes elementais: relâmpago, flor, nuvem, nuclear e estelar. Uma pessoa só pode ter um elemento. O professor usa a si mesma como exemplo, dizendo que possui o raro elemento nuvem. Ela adiciona que os elementos são divididos em 3 categorias, com base em como se conectam ao corpo: combate, suporte e especial. Ela explica que cada equipe é composta pelos 5 elementos com diferentes papéis. A equipe da guilda da escola é um exemplo, consistindo de um mago estelar, um guerreiro nuvem, um bardo nuclear e um assassino relâmpago. O professor elogia os alunos por serem raros e diz que o dia do despertar é o mais importante de suas vidas. Existem quase 100 profissões despertas conhecidas, classificadas de poeira, a mais baixa, a celestial, a mais alta, com as categorias brasa e abismo no meio. Os alunos têm apenas uma chance de despertar, e ela os informa que o status com o qual despertarem determinará seu futuro. Após a aula, os alunos se preparam para o despertar. Bai encontra um colega que ele chama de 4 Olhos por causa de seus óculos. 4 Olhos está sendo intimidado por um aluno irritante, Hong Shang, um assassino estelar de classe E, o que o torna popular entre seus pares. Bai não fica surpreso, pois Hong sempre intimidava as pessoas. Antes que Hong possa incomodar 4 Olhos ainda mais, o professor aparece. Ela diz a Hong que a escola não é lugar para bullying e roubo. Hong arrogantemente tenta mudar a história, dizendo ao professor que 4 Olhos esbarrou nele e que ele estava apenas pegando dinheiro como compensação. Ele diz ousadamente a Hong que a teria demitido se não fosse pelo fato de ela ser atraente. Após terminar, ele e seus amigos se preparam para sair. Ao ver Bai em seu caminho, ele o empurra para o lado. Bai não reage, mas observa o professor verificar como está 4 Olhos. Huang é uma boa professora que se importa com seus alunos, apesar de sua aparência dura. Bai lembra que Huang o ajudou em sua vida passada após seu despertar. Nesse momento, Huang é informada que é a vez de sua classe para a Câmara de Despertar. Como uma mãe, ela diz aos alunos para ficarem calmos para evitar lesões. Neste mundo, existem 2 métodos de despertar: ao despertar natural, como o que Hong teve, o que explica sua arrogância. O despertar natural geralmente acontece com pessoas com constituições físicas fortes e talento ativado durante momentos de emoção extrema. O outro é o método artificial, onde aqueles com potencial entram na Câmara de Despertar. A Câmara é um produto de cientistas experientes. Dentro dela, emoções e adrenalina são intensamente estimuladas. Isso força o despertar dormente em candidatos potenciais a ativar, pois isso só acontece uma vez. É considerado a única maneira de alguém mudar sua vida. Alguns colegas de Bai entraram na Câmara de Despertar antes dele e receberam profissões boas. Um despertou com a profissão Lágrima Azul, que é da classe Brasa. Finalmente, é a vez de Bai, e o professor lhe diz para se concentrar enquanto estiver dentro. Bai reconhece a instrução dela e entra na Câmara. Em sua vida passada, Bai despertou como um guerreiro nuclear de classe E, que é uma classe de nível poeira e considerada a profissão mais inútil. Seu despertar na época levou a bullying constante e não foi até ele alcançar a classe S que ele despertou o tipo mais raro. Ao entrar na Câmara, Bai espera obter uma profissão inútil como de costume. No entanto, ele fica chocado quando o sistema exibe uma mensagem de erro. A Câmara ativa e detecta 5 elementos em vez do usual 1. Bai sente suas entranhas queimando enquanto o sistema exibe a mensagem de despertar infinito. O sistema informa que ele pode escolher qualquer classe de qualquer um dos 5 tipos elementais como sua classe inicial. Bai descobre que pode atualizar as outras classes assim que sua classe inicial atingir seu potencial máximo. Ele fica chocado ao perceber que foi agraciado com acumulação elemental. Aparentemente, ele pode escolher novas classes no futuro, de poeira até celestial, mantendo suas qualidades. Bai também tem a chance de desbloquear a classificação oculta acima de celestial. Ele percebe que pode fazer tudo isso por causa do presente do Rei Demônio. Ele recebeu a habilidade de despertares infinitos, algo inédito. O sistema então diz que todas as outras barras elementais serão limpas assim que ele selecionar sua classe inicial.
Após pensar bem, Bai escolhe sua classe. Ele sai para encontrar o professor, que está animada para saber com que ele despertou. Bai conta a Wang a notícia decepcionante de que despertou como um guerreiro nuclear, da pior qualidade na classe verde. Wang fica surpresa, mas, sendo uma boa professora, ainda o encoraja dizendo: grandes homens também surgiram da classe verde. Ela pede a Bai para não desistir, mas ele humildemente diz que não há necessidade de conforto. Hong ouve a conversa e, como esperado, se intromete. Ele critica Bai, dizendo que o professor está apenas dando falsas esperanças e que a realidade é diferente. Hong lembra Bai que a classe poeira significa que ele está no fundo da cadeia alimentar. Hong continua seu comportamento arrogante, dizendo a Bai que os deuses escolhem os fortes, enquanto os fracos devem ser pisoteados. A menção aos deuses imediatamente desperta algo em Bai, mas ele permanece calmo enquanto Hong prossegue com suas provocações. Ele lembra Bai que terá que sentar na fileira do fundo nas aulas, pois é assim que a sociedade funciona. Aparentemente, os de classificação celestial sentam na frente, seguidos pelos de abismo, brasa e, por último, os de classificação poeira. Guerreiros de classificação poeira são considerados lixo e só podem fazer negócios com outros de baixa categoria. Hong acrescenta que não há como Bai mudar seu destino com trabalho duro, chamando isso de perda de tempo. Hong se aproxima para provocar Huang, mas Bai já está farto. Ele pega a xícara de café que Hong está segurando e a derrama em seu rosto. Hong fica chocado, sem acreditar no que acabou de acontecer. Furioso, ele pergunta o que Bai pensa que está fazendo, e Bai responde que a voz dele é como barulho para ele. As ações e palavras de Bai irritam Hong, que decide que ele precisa de uma lição. Hong tenta acertar um soco em Bai, e Huang tenta impedi-lo, mas é tarde demais. Desconhecido para ele, Bai já está preparado. Antes que o ataque o atinja, ele conjura uma espada de luz e bloqueia o golpe de Hong. Em seguida, ele o desvia, jogando Hong a uma distância, para o choque de todos. Hong cai no chão, enquanto a pose de Bai mostra que ele usou o mínimo de esforço. Hong tosse sangue enquanto tenta entender o que aconteceu. Os outros alunos que assistem não acreditam no que viram. Aparentemente, Bai escolheu intencionalmente a classe de guerreiro nuclear porque já está acostumado com ela. Essa foi sua classe em sua vida passada, e ele sabe tudo sobre ela. Hong consegue se levantar e arrogantemente diz a Bai que ele apenas teve sorte. Ele menciona que é de classificação abismo e completamente diferente de lixo como Bai. Huang, com seu olhar atento, percebe que Bai não teve sorte. Ela nota que Bai usou uma habilidade de movimento de alto nível, exclusiva da classe guerreiro. Huang sabe que a habilidade de desvio permite ao usuário anular um ataque, enquanto reflete toda a força de volta ao oponente. Ela fica chocada ao ver Bai executá-la com tanta facilidade, já que é uma habilidade que seu mestre não conseguiu dominar após 10 anos de prática árdua. Huang está ainda mais intrigada que Bai, recém-desperto, já tenha tanta experiência de combate. Enquanto Huang está perdida em pensamentos, Hong saca uma espada curta, pronto para derrubar Bai. Hong está realmente furioso e garante a Bai que vai humilhá-lo na frente de todos. Bai apenas fica lá, calmamente, revelando que escolheu a classe poeira de propósito. Ele sabe que, em um futuro próximo, todos os seus críticos verão o grande potencial da classe poeira, mas então será tarde demais. Os alunos estão animados enquanto os dois se posicionam para lutar. No entanto, lutar com poderes é proibido na escola. O pai de Hong é um oficial importante, e seu tio é o diretor da escola. Bai, por outro lado, não tem uma família de renome, o que significa que ele tem tudo a perder. Quatro Olhos teme que Bai seja expulso se lutar com Hong e pergunta ao professor o que fazer. O professor rapidamente toma a iniciativa. Ela intervém, pedindo que parem, mas Hong já está furioso. Ele quer se vingar de Bai por humilhá-lo. Hong ameaça espancar Bai, mesmo que ele se ajoelhe e implore. Ele se vê como altamente talentoso, enquanto Bai é apenas um perdedor. O professor também sabe que Hong está certo, já que a diferença nos atributos deles é grande. Hong é um guerreiro de classificação abismo, o que lhe dá um aumento de 200% em todos os atributos. As classificações abismo são muito superiores porque seus atributos são o dobro dos de uma classificação poeira ao despertar, e eles podem crescer, enquanto a classificação poeira permanece estagnada. Ninguém que está assistindo, incluindo Quatro Olhos, acredita que Bai tem alguma chance. Eles assumem que ele será esmagado. Quatro Olhos concorda que Hong é uma pessoa desprezível, mas tem sobrevivido fingindo ser tolo para evitar problemas. Ele acredita que evitar Hong é a única maneira de sobreviver, já que um confronto direto só levará a um fim desagradável. Após avaliar seu oponente, Hong corre em direção a ele. O professor está preocupado e grita para Bai tomar cuidado.
Ela assume que Bai planeja desviar o ataque de Hong novamente, mas sabe que isso pode não funcionar, já que a habilidade consome muita energia. A velocidade com que Hong está vindo tornará o desvio inútil. Mesmo Hong está confiante de que tenha vantagem. Bai, no entanto, apenas sorri. Ele não tem interesse em desviar, pois tem outra carta na manga. Assim que Hong o alcança, ele ativa a habilidade de Piscar Relâmpago. Esse é um efeito de flecha instantâneo que permite ao usuário passar por obstáculos. Tudo acontece em um piscar de olhos, e antes que Hong perceba, Bai o atinge em uma parte vital de seu corpo. Hong tosse sangue enquanto tenta entender quando Bai ficou atrás dele. Ele bate no chão, frustrado e humilhado, enquanto os alunos ficam em total descrença. Nenhum dos espectadores viu o que Bai fez. A única coisa que viram foi Hong caindo no chão. Nem mesmo o professor tinha ideia do que aconteceu. No entanto, o presidente da classe, Tian, realmente viu o que Bai fez. Tian percebe que Bai dominou o uso de nível mais alto de uma habilidade básica de guerreiro e a aplicou durante a luta. Enquanto isso, os alunos estão todos questionando o que há de errado com Hong. Na tela de status, Bai nota que um de seus atributos aumentou porque derrotou um oponente. No entanto, ele não está impressionado com os pontos, considerando-os poucos. Ele sabe que derrotar demônios é a única maneira de obter pontos mais altos e planeja fazer isso assim que puder. Ainda lutando no chão, Hong não está pronto para desistir. Ele diz a Bai para não ir embora, pois ainda não terminou com ele. Ele pega sua faca e tenta atacar Bai pelas costas, mas antes que consiga, ouvem uma voz dizendo para pararem. É o diretor da escola, Hong Lian, que é tio de Hong. Lian zomba de Hong, dizendo que ele já fez papel de bobo, e pede aos alunos que voltem para casa. Ao mencionar casa, Bai se lembra de que tem um lar. Ele havia esquecido porque acabou de renascer, e seus pais já haviam morrido em sua vida passada. Ele lembra que algo trágico aconteceu nesse mesmo dia, e, antes que o diretor possa falar com ele, ele sai correndo freneticamente. Até Hong fica chocado ao ver Bai fugir do local. O diretor fica sem palavras, mas se vira para Huang, dizendo-lhe para controlar seu aluno. Ele promete ignorar o que aconteceu e Wang agradece. Mais tarde, Hong segue seu tio até o escritório para justificar o ocorrido. Ele alega que Bai apenas teve sorte, mas seu tio grita com ele, dizendo que Bai o humilhou completamente. Lian, que estava à distância, testemunhou Bai usar o piscar relâmpago. Ele explica a Hong que, naquele momento, Bai encontrou seu ponto mais fraco e o atingiu, deixando-o indefeso. O diretor está furioso porque, mesmo com sua experiência, ele não consegue executar a habilidade de piscar com tamanha proficiência. O diretor compara a batalha de Hong com Bai a de um jogador profissional brincando com um novato, deixando claro para seu sobrinho que Bai não é uma criança comum. Enquanto isso, Bai está correndo, pensando em como é importante chegar em casa. Ele chega rapidamente ao prédio de apartamentos, lembrando como as coisas aconteceram em sua vida passada. Ele está pronto para impedir que isso aconteça novamente, mesmo que morra tentando. Bai entra em casa, enquanto seu pai assiste TV e sua mãe lava os pratos. Ele parece zangado ao entrar, e seu pai fica surpreso por ele ter voltado cedo. Bai ignora seu pai e foca em sua mãe. Com lágrimas nos olhos, ele expressa sua alegria por ela estar bem. Sua mãe é muda e se comunica com Bai usando linguagem de sinais. Ela diz que preparou seu prato favorito, macarrão agridoce, mas Bai imediatamente diz que não está interessado em macarrão hoje. Ele diz que quer comer peixe em conserva. A mãe de Bai tenta argumentar, mas finalmente cede à teimosia do filho. Ela concorda em buscar o peixe em conserva e Bai se oferece para acompanhá-la, mas seu pai o impede, dizendo que a mãe pode ir sozinha. Ele se pergunta por que Bai voltou e não o cumprimentou. Ele se levanta, pega sua bebida alcoólica e pergunta a Bai como foi seu despertar, ansioso para saber com que seu filho despertou. Acontece que o pai de Bai, Lin Shang, é um guerreiro elétrico de classe C e é relativamente forte, o que o torna perigoso. Bai diz ao pai que não despertou naquele dia porque as coisas demoraram muito. Seu pai exige saber por que ele voltou cedo se não havia despertado. Ele menciona estar decepcionado com a classe de despertar do filho de um amigo e espera que seu próprio filho desperte com a classificação Abismo. Ling afirma que despertou com a classificação Abismo e que dedicou seu suor e sangue para criar seu filho. Furioso e com uma aura assustadora, ele exige saber com o que Bai despertou. Envolto pela aura, Bai mente novamente que ainda não despertou. Isso só deixa seu pai mais irritado, e ele quebra uma garrafa de bebida na cabeça de Bai. Quando descobre que Bai despertou com a classificação poeira, ele fica ainda mais furioso e grita com ele. Ling é um homem violento que não consegue controlar suas emoções. Na vida passada de Bai, a fúria e a vergonha de seu pai pela classificação poeira se transformaram em violência.
Ele bateu em Bai, mas sua mãe interveio, como sempre fazia. Como um menino fraco, Bai só podia assistir enquanto seu pai espancava sua mãe por 1 hora. O espancamento foi tão severo que um golpe na cabeça deixou sua mãe mentalmente instável. Ele só podia chorar enquanto via sua mãe ser agredida em sua vida anterior. Agora renascido, ele pretende mudar as coisas. Ele ainda não tem o que é preciso para desafiar seu pai, um guerreiro de classe Abismo C, e precisará de tempo para subir de nível. As táticas que usou contra Hong não funcionarão aqui. Seu pai está em outro nível, com experiência real de combate. Bai percebe, triste, que ainda não pode enfrentar seu pai. Seu pai o agarra pelos cabelos, gritando que se arrepende de Bai ter nascido. Bai sabe que está em uma grande confusão. Seu pai voltou cedo para casa para esperá-lo e não o deixará ir até estar satisfeito. Conhecendo a violência de seu pai, ele queria que sua mãe estivesse fora de casa. Bai está feliz por tê-la tirado de lá. Mas enquanto celebra isso internamente, um golpe atinge sua cabeça. As coisas pioram quando alguém entra em casa. É sua mãe, a pessoa que ele tentou evitar que testemunhasse a violência. Sua mãe fica horrorizada ao ver Ling Shang batendo na cabeça de seu filho enquanto ele está no chão. Ela voltou correndo o mais rápido que pôde para alimentar seu filho faminto, o que explica seu retorno rápido. Bai está aterrorizado ao ver sua mãe, imaginando se a história está prestes a se repetir. Como esperado, Ling volta sua atenção para a pobre mulher. Em um flashback, Bai está sentado em uma cela de prisão. Em sua vida passada, ele se tornou a primeira pessoa a avançar de uma classe verde para uma classe platina. Por causa desse feito, seu colega de cela se pergunta por que ele foi preso e levado para uma prisão para condenados à morte. A única declaração de Bai foi que ele merecia morrer porque matou sua mãe. Ele foi condenado à morte por matar seu pai em vingança pelo que aconteceu com sua mãe. A única declaração de Bai foi que seu pai merecia morrer, pois havia espancado sua mãe até a morte. Ele foi condenado à pena de morte por matar o pai em vingança pelo que aconteceu com ela. Agora, no presente, a história está prestes a se repetir. Enquanto Ling Shang continua em seu acesso de loucura, a mãe de Bai corre para ver o filho. Bai sabe que é mais forte que uma pessoa comum. Alguém normal não teria sobrevivido ao soco no pai. Sua mãe tenta ajudá-lo a se levantar, protegendo-o do pai furioso. Ling continua seu discurso, dizendo à esposa que ficou feliz quando ela engravidou. Como seus irmãos não conseguiram ter um filho homem, ele acreditava que estava destinado a restaurar a glória da família. No entanto, sente-se enojado com o que veio depois. Seu filho, sua grande esperança, despertou com a pior classe possível, a classe de rank de poeira. Ling grita com a esposa, lembrando-a de que Bai não pode avançar, pois pertence a uma classe inútil. Ele culpa os genes da esposa pelo resultado. Fora de controle, Ling ergue a mão para bater nela, mas Bai não permite. Ele usa a habilidade Flash Blink para ultrapassar a mãe e bloquear o ataque do pai. Ling Shang é arremessado para trás e sorri de forma arrogante. Sua mãe se preocupa, sabendo o que virá a seguir. Ling se levanta e caminha até o filho com arrogância, decidido a espancá-lo. Bai planeja usar o golpe de aparar, mas antes que consiga ativar a habilidade, o soco do pai atravessa sua espada e acerta seu rosto. Bai cospe sangue, percebendo amargamente a enorme diferença de poder entre eles. Antes que possa respirar, outro soco vem. Ele bloqueia com as mãos, mas o impacto ainda fere suas costelas. Ling se prepara para outro golpe poderoso, furioso por o filho ter ousado enfrentá-lo. Bai vê o soco vindo, mas não consegue desviar nem bloquear, só cobre a cabeça com as mãos. Enquanto o golpe o atinge, Ling diz que ele merece morrer por ter despertado com uma classe inútil. Mesmo assim, Bai permanece de pé, recusando-se a deixar a história se repetir. Ver o filho ainda em pé deixa Ling ainda mais furioso. Ele o ridiculariza, perguntando se acha que é alguém importante só porque despertou. Ling pega uma cadeira, pronto para esmagar o filho. A mãe de Bai o abraça enquanto ambos se preparam para o golpe. Nesse instante, uma voz autoritária do lado de fora exige que abram a porta. Ling fica frustrado com a interrupção. A mãe de Bai o segura, aliviada pela pausa. Contudo, o batido à porta não surpreende Bai. Ele havia planejado isso. Ling tenta manter a pose ao abrir a porta, mas sua atitude muda ao ver quem está ali. 2 homens de aparência intimidadora o encaram e perguntam por que demorou tanto. São investigadores da inspetoria.
Leong e Shin Jin-woo. Leong é o subcapitão de rank A vermelho e Shin Jin-woo é de rank C azul. Ling fica chocado e tremendo, pergunta o que eles estão fazendo ali. Leong mostra uma foto de um criminoso procurado chamado Snow, perguntando se ele o viu. O escritório recebeu uma ligação dizendo que Snow havia sido visto no prédio. Então a polícia está fazendo uma busca de porta em porta. Ling suspira aliviado ao perceber que eles não vieram por causa dele. Ele sorri e diz que não viu o Snow. Como o criminoso é famoso e aparece sempre na TV, garante que o denunciaria se o encontrasse. Nesse momento, Leong nota que Bai está machucado e pergunta o que aconteceu. Ling mente, dizendo que o filho foi descuidado e caiu enquanto fazia compras. Ele dá um tapinha no ombro de Leong, pedindo que não se preocupe com bobagens. Antes que termine, Bai o interrompe, dizendo aos oficiais que o pai está mentindo. Ele afirma com coragem que o pai o espancou e por isso está todo ensanguentado. 18 minutos antes, Bai havia usado o telefone público do prédio para ligar para a polícia, dizendo que viu o Snow ali. Ele sabia que não brincariam com uma denúncia sobre o criminoso, mas não esperava que chegassem tão rápido. Está aliviado por isso, pois ganhou tempo suficiente. Ling tenta desmenti-lo, dizendo que não seria capaz de bater no próprio filho, mas Bai rebate com a verdade. Conta que o pai o atingiu na cabeça com uma garrafa de vinho e no braço com um banquinho. Ele continua apontando onde foi acertado, dizendo aos oficiais que podem examinar seu corpo. Bai vai além e cita a lei, afirmando que despertos que não conseguem controlar sua violência e machucam outras pessoas devem ser detidos na prisão dos despertos por 15 dias. Os policiais ficam surpresos e impressionados com o conhecimento do garoto. Ling olha para o filho com ódio. Diante do que Bai disse, Leong não tem escolha a não ser prender Lin Chang. Os policiais o seguram imediatamente e quando ele tenta avançar para o filho, mandam que se acalme ou usarão força. Ling é arrastado para fora da casa, mas grita que vai acabar com o filho quando voltar. Bai o ignora e fecha a porta. Quando estão seguros, sua mãe o abraça aliviada. Bai sente-se grato por ter conseguido salvá-la. Agora ele tem 15 dias para ficar mais forte e promete à mãe que Ling nunca mais a tocará. Antes de o pai ser levado, Bai conseguiu pegar a chave do cofre dele. Ele sabe que há algo importante lá dentro, algo que permitiu a Ling subir do rank E para o C. Mais tarde, Bai vai até o cofre e o destranca. O conteúdo era um segredo que ele só descobriu depois da morte do pai em sua vida passada. Ele abre o cofre e retira uma lâmina assustadora. Bai planeja usar essa espada para desafiar as cavernas demoníacas. Como as cavernas demoníacas são a única forma de aprimorar sua classe, Bai sabe que não tem escolha a não ser entrar no labirinto. No entanto, há um problema. As cavernas estão sob jurisdição dos deuses e apenas membros de guildas podem acessá-las. As únicas que Bai pode entrar no momento são administradas pela escola. Ele também conhece uma caverna demoníaca secreta, algo que lembrava de sua vida passada. Logo, Bai parte em direção a essa caverna oculta, determinado a superar todos o mais rápido possível. Enquanto isso, na sala de detenção da inspetoria, os oficiais comentam que o suposto avistamento de Snow foi um alarme falso. Eles não se irritam, pois estão sempre prontos para investigar qualquer coisa relacionada a ele. Enquanto conversam, Ling tenta suborná-los para ser libertado. Leong se mostra enojado com a atitude de Ling, especialmente por ele ter sido um membro de guilda. Os oficiais o alertam de que as coisas só piorarão se a tentativa de suborno for adicionada às acusações. Aconselham-no a ficar quieto durante a noite, antes de ser transferido para a prisão dos despertos na manhã seguinte. Toda a raiva de Ling está voltada para o filho. Sabendo que o pai sairá em 15 dias, Bai se prepara para enfrentar as cavernas demoníacas e subir de nível. Essas cavernas são espaços paralelos ao mundo real, acessados por portais que surgem do nada. Quando descobertas, são geralmente tomadas por guildas, pois abrigam feras demoníacas e minérios raros, tornando-se o melhor local para os despertos evoluírem. No entanto, entrar nelas normalmente exige uma equipe, já que são extremamente perigosas. A caverna que Bai está prestes a explorar só seria descoberta 5 anos depois em sua vida anterior. Uma caverna de rank F exige 3 guerreiros de rank E, enquanto uma de rank E precisa de uma equipe de 5, 3 de rank E e 2 de rank D. Bai acredita que a caverna à sua frente seja de rank F. As cavernas demoníacas são conhecidas por seu perigo, mas, sem alternativas,
Bai deve enfrentá-la sozinho. Ele sabe que precisa se fortalecer o quanto antes. Armado com a arma retirada do cofre do pai, entra na caverna. O ambiente é coberto por gelo e neve, e Bai conclui que está no domínio de uma besta mágica do tipo nuvem. Enquanto caminha pelo local, encontra um urso de gelo adormecido. Diante dele há esqueletos humanos, sinal de que outros aventureiros já haviam estado ali. Enquanto observa, um lobo da floresta sedento por sangue surge e quase o atinge. Mesmo sendo de rank E, o lobo ainda é mais forte que Bai. Ele salta para trás desviando, mas o lobo ataca novamente. Bai bloqueia suas presas com a lâmina. Logo, ele parte para o contra-ataque, abatendo o lobo com um único golpe. Isso só é possível por causa da arma de rank A que empunha, uma arma que não existe no mercado, razão pela qual seu pai a mantinha escondida. Com ela, Bai consegue reduzir a diferença de poder entre ele e as feras. A arma é conhecida como a lâmina Hunwu. Forjada a partir da pedra Hunwu, é tão poderosa que corta o ferro como se fosse manteiga. Mesmo assim, Bai sabe que precisa de pelo menos 4 golpes para derrotar as feras, devido à alta defesa delas. Ele comenta consigo mesmo o quanto sente falta de ser um desperto de rank L. Descobre que precisa derrotar 20 lobos para subir um nível em suas habilidades. Como está lutando em uma área de gelo, seu elemento de nuvem será o que receberá as melhorias. Serão necessários 10 níveis aprimorados para passar do rank E para o rank D. Pouco depois, Bai é cercado por uma matilha de lobos atraídos pelo cheiro de sangue. É uma oportunidade perfeita, ainda que perigosa, para subir de nível. Os lobos o atacam em conjunto, mas Bai confia em 2 habilidades, esquiva e contra-ataque. Ele se movimenta entre eles sem sofrer danos, enquanto causa ferimentos precisos. Derrota o primeiro grupo, recebendo 52 pontos de experiência por cada abate. Também adquire as presas dos lobos. Ao eliminar o bando, sobra apenas o Rei Lobo. Usando sua agilidade, Bai desfere vários cortes no corpo do animal, sem dar-lhe chance de regenerar. O Rei Lobo cai, e Bai ganha 56 pontos pela vitória. Por derrotá-lo, também recebe um diamante de lobo de neve. Depois de limpar a área, ele acumula experiência suficiente para alcançar o rank D, além de ganhar 12 pontos de atributo, que distribui conforme julga melhor. Ele percebe que já está exausto após enfrentar apenas 20 lobos e se decepciona com a fraqueza do corpo de rank E. Também entende que precisa de uma mochila dimensional para guardar seus espólios. Bai admite que enfrentar uma caverna demoníaca sozinho é extremamente difícil. O diamante de lobo de neve que conseguiu é uma joia resistente usada na forja de armas especiais, muito valiosa no mercado. Bai sabe que a única forma de acessar uma caverna demoníaca de nível superior é ingressando no núcleo divino. Como as escolas de despertos são subordinadas às guildas, elas frequentemente enviam representantes para recrutar novos guerreiros promissores. É o sonho de todo estudante se formar e entrar em uma guilda. Mas, se um aluno for expulso de sua equipe, sua carreira estará praticamente arruinada. Exatamente o que aconteceu com o pai de Bai, motivo pelo qual ele ficou preso no rank C. Observando sua situação atual, Bai percebe que gastará ainda mais energia enfrentando as feras sozinho. Já está esgotado. Antes que perceba, outra matilha de lobos aparece. Ele decide colocar em prática um truque que guardava na manga. Bai começa a correr, atraindo os lobos atrás de si. Conduz o grupo até uma floresta, onde derruba árvores para abrir espaço. Esse barulho acaba atraindo outra criatura da floresta, a Piton das Nuvens. Agora, Bai precisa lidar com lobos e cobras ao mesmo tempo. Para escapar, ele dá início a seu plano. Lança uma explosão poderosa, esperando acordar uma criatura específica. Seu plano funciona. O urso de gelo adormecido desperta furioso de sua caverna. O urso enfurecido ataca tudo que vê pela frente. Nem os lobos nem as pitons estão a salvo de sua fúria. Todos são esmagados. Enquanto o urso causa destruição por onde passa, Bai limpa o campo logo atrás, acumulando uma grande quantidade de pontos de experiência. Ele continua com essa tática, ganhando pontos e coletando presas de piton e presas de lobo. Bai usa a fraqueza das feras contra elas mesmas. São agressivas, mas não têm inteligência. Ao usar o urso contra os outros monstros, ele economiza energia. No entanto, ainda precisa eliminá-los para ganhar experiência. Depois de alguns minutos de combate, Bai está exausto e decide passar para a próxima fase do seu plano. Quando as feras estão alinhadas, ele atinge o chão de gelo e o quebra,
fazendo com que todas caiam e morram. Ele vinha analisando o terreno e percebeu que estavam sobre uma ponte de gelo suspensa entre dois penhascos. Esse plano brilhante elimina quase todas as criaturas de uma só vez. Mesmo cansado, Bai ainda precisa lidar com o urso de gelo e os lobos gestantes. O sistema então desbloqueia um novo título para ele: 1 contra 100. Com esse título, seus atributos aumentam em 10% quando enfrenta múltiplos inimigos. Apesar disso, Bai não se preocupa com o urso de gelo. Ele sabe que toda caverna tem um chefe final e espera que ele apareça. Já causou bastante caos e se pergunta por que o chefe ainda não deu as caras. De repente, um feitiço de gelo atinge a área. Antes que possa reagir, Bai e as feras à sua frente são atingidos. É então que ele percebe que sua suposição estava errada. O chefe final já havia despertado e esperava apenas o momento ideal, quando todos estivessem exaustos. Bai e as criaturas estão reunidos em um só ponto, tornando a fuga impossível. O feitiço acerta e suas pernas congelam imediatamente. Ele entende que a ponte de gelo fazia parte da armadilha do chefe. O inimigo havia preparado tudo para aparecer e colher todas as recompensas. Bai percebe que o chefe da caverna é inteligente. O chefe final é o macaco demônio Kalin, que também comanda outros macacos guardiões. Quase todo o corpo de Bai está coberto de gelo, impedindo-o de se mover, enquanto o macaco demoníaco exibe um sorriso perverso. Aparentemente, essa caverna é de alto risco, e normalmente exige um grupo de guerreiros de rank E. Com o corpo totalmente congelado, Bai teme entrar em hipotermia, o que seria o seu fim. O chefe macaco ergue a mão, aponta para Bai e ordena que seus subordinados o ataquem. Percebendo que está encurralado, Bai decide usar sua habilidade de aparar golpes. Como essa habilidade exige tempo preciso, ele espera até o último instante, ativa o aparo e a habilidade de estilhaçar, quebrando o gelo e bloqueando o ataque inimigo. Livre por um breve momento, Bai sabe que está em apuros, pois gastou grande parte da sua energia. A habilidade de estilhaçar permite a um desperto usar toda a sua energia para se libertar de efeitos de controle, mas consome uma enorme quantidade de resistência. Bai entende que o macaco demônio precisará de um tempo antes de usar outra habilidade suprema, e que ele precisa matá-lo antes disso. O chefe então ordena que os ursos de gelo e lobos ataquem Bai. Sabendo que o elemento núcleo tem desvantagem contra o elemento Luven, Bai reconhece que suas chances são baixas. Quase sem energia e exausto, ele vê o macaco demônio sentado como um verdadeiro vilão, comandando seus lacaios com calma. Bai sabe que se mais feras aparecerem, ele certamente morrerá. Enquanto tenta pensar em uma saída, é atacado por um dos macacos, que tenta esmagá-lo com um porrete. Bai consegue apenas bloquear o golpe, mas é empurrado para trás, o joelho arranhando o chão congelado enquanto tenta manter o equilíbrio. O ataque repentino faz com que ele perca toda a força, deixando-o em grande desvantagem. Os rugidos constantes do urso de gelo o enfraquecem ainda mais. Um dos ursos arremessa um bloco de gelo em sua direção, mas Bai consegue cortá-lo ao meio. Ainda assim, o frio intenso o debilita. Sua energia está quase no fim. Quando o macaco demônio percebe que Bai está quase esgotado, lança outra habilidade suprema, a Tempestade de Gelo. Bai fica chocado, sem acreditar que o inimigo pudesse usar um ataque tão poderoso novamente em tão pouco tempo. Seus olhos se arregalam de horror diante da tempestade que se aproxima. Ele se lembra de que em sua vida passada enfrentou situações de vida ou morte e desenvolveu um instinto para reconhecer oportunidades. Bai entende que naquele estado só tem duas opções: continuar lutando, o que o levaria à morte, ou fugir. Sem hesitar, escolhe a segunda opção e salta do penhasco. Porém, o macaco demônio o atinge com outro feitiço de gelo que prende seus pés, fazendo-o perder o equilíbrio e cair. Envolto em gelo, Bai despenca e atinge o rio abaixo. Enquanto ele luta pela própria vida, sua mãe entra em seu quarto em casa. Pensando que o filho ainda dorme, ela se surpreende ao ver o quarto vazio. Bai havia saído de casa no dia anterior, uma sexta-feira, e agora já era sábado. A mulher encontra um bilhete deixado por ele, dizendo que foi dormir na casa de um amigo. Bai pede que ela não se preocupe,
mas o bilhete só aumenta sua ansiedade. Ela sabe que o filho teria falado com ela pessoalmente e não deixado apenas um recado. A mãe se pergunta o que está acontecendo com ele, já que vinha agindo de forma estranha desde o dia anterior. Um pressentimento ruim a toma, enquanto pensamentos inquietos tomam conta de sua mente. De volta à masmorra, Bai sobrevive à queda. Pular do penhasco também fazia parte do seu plano. Ele se lembra de que quase 100 feras caíram no rio quando quebrou a ponte de gelo anteriormente. No entanto, só recebeu recompensas por 40 delas, o que significa que o restante sobreviveu. Bai tosse de dor enquanto se arrasta para fora do rio gelado. Embora ainda esteja vivo, sua resistência está no limite. Ele sofre com a perda de sangue, a baixa temperatura e o corpo completamente enfraquecido. Além disso, está gravemente ferido pela queda de uma altura tão grande. Sem dúvida, Bai sabe que chegou ao seu limite. Deitado, ele se pergunta se aquele realmente seria o fim. Antes que perceba, é cercado por feras, ursos de gelo prontos para finalizá-lo. À medida que se aproximam, Bai começa a relembrar o passado. Lembra-se do tempo em que possuía o núcleo divino, dos bons momentos com seus companheiros e do cuidado de sua mãe. Também recorda a crueldade do pai e a dor da traição. Uma voz em sua mente sussurra: "Este é o fim." Essas palavras são o suficiente para que Bai cerre os punhos e decida que ainda não acabou. Ele se levanta no exato momento em que um urso de gelo avança para atacá-lo. Erguendo a mão, ele segura as presas da criatura, impedindo o golpe. Determinado, Bai jura que as desgraças da vida anterior não se repetirão. Já morreu uma vez e perdeu tudo. Agora pretende mudar seu destino. Com uma força renovada, Bai esmaga o urso de gelo e o lança para longe. Solta um suspiro frio e empunha novamente sua espada curta. Esse ato desesperado desperta algo dentro dele. Um gatilho que pode levá-lo à evolução de classe. Envolto por uma aura amarela girando ao seu redor, Bai encara os monstros que o cercam. Sua decisão de invadir uma masmorra sozinho e enfrentar feras perigosas tinha um propósito: reviver o desespero que sentiu no passado. Esse sentimento ativa uma descarga de adrenalina que ele esperava que o fizesse evoluir de classe. Embora tenha chegado perto da morte, não cumpriu todas as condições. Mesmo assim, em vez da evolução, ele desbloqueia uma nova habilidade suprema, Espadachim Sagrado do Núcleo. Essa habilidade está muito além de seu nível atual, uma verdadeira bênção precoce. Ainda que não tenha avançado de classe, ela será extremamente útil. Com essa nova técnica e a adrenalina em seu corpo, Bai se enche de energia. Aponta a espada para as feras, declarando que chegou a hora de serem eliminadas. Uma delas se move e as outras seguem. Bai mantém a calma, ajusta a espada curta e se prepara. Quando as feras se aproximam, ele libera um ataque em espiral de velocidade devastadora chamado Santuário, cortando todos os monstros ao redor em um único golpe. À medida que os corpos caem, notificações aparecem mostrando que ele derrotou ursos de gelo e lobos da floresta, junto com os pontos de experiência ganhos. Após eliminar os inimigos, Bai coleta itens como couro de fera do campo de gelo, osso orgulhoso e dente ensanguentado. A habilidade Santuário remove sua fadiga e restaura completamente sua energia. Além disso, Bai recebe uma promoção e o título Andarilho do Campo de Gelo, que concede resistência contra criaturas do elemento nuvem e reduz 100 pontos de dano, exatamente o que ele precisava. Olhando para o topo do penhasco, Bai promete eliminar o restante das feras, incluindo o chefe. Com a enxurrada de experiência, ele avança para o nível 9 da classe E. Imediatamente ativa o efeito de Andarilho do Campo de Gelo para resistir ao frio. A habilidade Santuário também permite armazenar o dano recebido e liberá-lo de uma só vez em um grupo de inimigos, embora só possa ser usada depois de sofrer bastante dano. Agradecido pela recuperação de energia, Bai lembra que precisa terminar rápido e voltar para casa antes que sua mãe se preocupe. Escalando o penhasco, ele segue em direção ao Palácio do Macaco Demônio. O chefe está protegido por feras de gelo, mas Bai ignora tudo e invade o local. Após derrotar mais inimigos, ele alcança o nível 10 da classe E, o último antes da promoção. Enquanto isso, já são 23 horas e sua mãe está profundamente preocupada. A comida está pronta, mas ela só consegue se perguntar onde o filho foi parar.
ora por sua segurança, tomada pela ansiedade. No palácio do chefe, Bai elimina os ursos de gelo que guardavam a entrada e enfrenta os guardas pessoais do macaco, os temíveis macacos guerreiros. O chefe observa sem medo e ordena que o matem. Um dos macacos salta sobre Bai, mas ele bloqueia o golpe e o corta ao meio com facilidade. O chefe, assustado, percebe o perigo. Furioso, ele libera sua habilidade suprema, o assalto da tempestade de gelo, mas o ataque não surte efeito em Bai, agora imune. O jovem avança em disparada contra o macaco demônio. Desesperado, o chefe ergue o cajado, ativando um feitiço que faz a joia brilhar e coloca os outros macacos em modo frenético. Bai, porém, não os vê como ameaça, apenas como obstáculos entre ele e a classe D. Ele corta os monstros como se fossem nada, e em seguida arranca um dos braços do chefe. O grito da criatura ecoa pelo palácio, o sangue escorrendo do membro arrancado. Antes que o inimigo possa reagir, Bai o encara com um olhar de morte e desfere uma sequência de golpes que o fatiam completamente. Uma notificação surge. Bai derrotou o usuário de elemento nuvem da classe D, o Rei da Floresta Azul, e ganhou 1000 pontos de experiência. Ele finalmente avança para Guerreiro Nuclear da classe D. Logo após a vitória, vê diante de si uma nova leva de recompensas e itens para coletar.